acontecer. Se a pessoa é agredida e vai à delegacia para denunciar isso, o que acaba acontecendo? Ela acaba sendo, na verdade, entra como lesão corporal, como uma série de coisas aí. Isso é absurdamente terrível. E são esses discursos, né, gente? Certo? Que a gente vai ter aqui. Além dessa relação que a gente tem aí, né, de homofobia, a base é sempre essa, a base é dogmática. E a gente tem a questão do aborto, né, gente? Certo? Que todo discurso contra o aborto, só veio uma pessoa, que era a professora que a gente tinha, o Renan, que acabou saindo, que tinha um discurso, na verdade, científico, biológico e tal, de ser contra a questão do aborto aí. Mas o aborto, ele é sempre, todo discurso contrário, ele é sempre dogmático, certo? Nessa questão toda que a gente tem. A ideia que a gente tem contra a união de casais, certo? Homoafetivos, o que acontece? Ela é dogmática, porque a Bíblia diz que se une para procriar. Se não vai procriar, não tem por que mulher, homem, homem. A Constituição diz lá que duas pessoas podem se unir, certo? Quando? Como? Se for de comum acordo e se estiverem em sã consciência, não fala nada de gênero. E a ideia da união de duas pessoas, que se amam, sei lá, certo? Para a ideia do casamento é qual, gente? É um cuidar do outro, é ser companheiro. E a ideia de ser companheiro do latim vem de onde? Compane. O pão, companheiro é o que? Repartir o pão, certo? E se a gente olhar, quem conhece, né, óbvio que nunca é regra, mas o que vai acontecer, gente? Os casais homoafetivos, muitas vezes, eles são o que, gente? Eles cuidam muito mais um do outro do que os heteroafetivos, tudo bem, gente? Tem gente que fala que é em favor da família, óbvio, da família heteronormativa, certo? E emprega um ódio, e por aí vai. Uma em cada 3 mulheres sofre violência doméstica, gente. Nessa família, certo? Que a gente vai ter aí, certo? Que eles falam. Isso a gente está falando de violência física. Se a gente pegar violência psicológica e moral, gente, 100% das casas tem isso. As nossas mães, os nossos pais, os nossos conhecidos, todo homem, certo? De alguma maneira ele se sobrepõe, né, pela força, né, ou física, ou pela força né, das ideias e tudo mais que a gente vai ter nisso aí, tudo bem, gente? A mulher e o homem trabalham e a criança chora à noite, está doente, o homem está cansado, certo? Ele dorme e a mulher fica acordada. O homem nunca falta do trabalho para uma reunião do filho, nunca falta do trabalho para levar o filho na escola. Você tem essas formas de violência que vão levando a tudo isso. Então a gente tem isso, certo? Que vai ser levado aí. E aí, o que acontece? Né, no aborto? A gente tem 1,5 milhão de abortos por ano, gente. Estima-se, a gente não tem um número exato. E aí o movimento feminista está falando um monte de números, certo? Mas estima-se aí, talvez de 100 a 200 mil mulheres morram por ano tentando fazer aborto. Infinito. E aí eu te pergunto, quem é a mulher que morre tentando fazer aborto, gente? A mulher preta da favela, porque a mulher rica ela vai lá fora e faz o aborto suave, enquanto a menina da periferia está enfiando uma agulha de crochê no útero para poder estar retirando a periferia. É justamente essa. Preta, pobre, periférica. Certo? Por quê? Um aborto custa 8 mil, gente. Onde tem clínica de aborto? Certo? Onde tem clínica de aborto? Tem uma aqui, gente. Tem que ir todos mudam nossa. Certo? Aqui o Paulista está onde? Aqui, atrás. Então tem aqui no Jardins, tem na Vila Mariana, tem na Praça da Árvore, certo? Tem na Conceição, tem em Pinheiros. Em Pirituba custou 8 mil. O médico faz tudo mais. Aí, gente, quem tem dinheiro vai lá e paga. Quem não tem, você tem lá, né? Tricô, crochê, tricô, chá de casca de maconha, de não sei o quê. Se tiver R$500, Cistotec, põe embaixo. É chá de maconha, chá de casca, de umas coisas Chá lá. de canela. É de casca, umas cascas lá malucas. E olha que coisa doida. Sei lá o que acontece. Mas o permanganato de potássio que foi proibido de ser vendido. Gente, tem várias mulheres que combinam com seus parceiros o quê? Ele dar socos e chutes na sua barriga para ela sofrer um aborto. Até mesmo os pais. E às vezes é o parceiro que obriga. Ou ele obriga, ou até um mesmo acordo ou não, o né? pai, ele acaba violentando a filha por ela ser uma mulher e não se dar um respeito Tem umas e coisas engravidar assim. muito loucas assim isso. E aí essa questão do aborto, por que a gente precisa discutir, avançar, regulamentar, descriminalizar, legalizar isso e fazer no SUS? A grande questão, certo, gente, é qual?
Ou a gente resolve salvar mulheres, ou a gente continua deixando morrer. A questão é além da ideia dogmática, né? Tem gente que fala assim, ah, mas e Deus? Certo, gente? Sei lá, toma conta da sua vida e você com Deus, né? E a outra pessoa lá, a mulher que se vira, né, gente? Ela com Deus, porque Deus não existe, né, gente? Se você achar que ele existe, ele existe. Se você achar que ele não existe, ele não existe. Uma relação psicológica. Tem um movimento na Igreja Católica chamado Movimento Fé e Política. Eu sou católico e tal. E esse movimento tem padre que já discute isso, certo? Tem padre que já fala assim, o corpo é da mulher, e aí ela que decide. Aí alguém fala, ah, mas e Deus? Fala, cala a boca, toma conta você, da sua vida com Deus, e deixa a vida dela. Porque a questão não vai além disso, né, gente? Assim, ou a gente salva, ou continua deixando morrer. E a gente não tem nem ideia, o maluco, só para você seguir, o maluco é que a gente não tem nem ideia de quantas mulheres, nessa violência toda, quantas mulheres sofrem sequelas. Você percebe? Quantas mulheres ficam, né, com problemas aí, não podem engravidar, ou para engravidar tem que fazer. A gente não consegue nem mensurar isso. É uma coisa muito louca, né, que a gente precisa seguir adiante, que as mulheres precisam, né, dessa questão do empoderamento do corpo e tudo mais aí nisso. Uma vez um amigo pegou e falou nos colegas, no colégio, falou assim, não pegar essas mulheres que abortam e matar tudo. Aí eu olhei assim e disse, por quê? Ele falou, porque ela tá matando uma vida. Eu falei, e homens que engravidam as mulheres e largam as para cuidar dos filhos sozinhos? Inclusive, tantas mulheres que abortam. A gente fala aí, isso tem muito, né? Isso é terrível também. É bem... E a pior sorte sobra ali para a mulher, né? Quase sempre. E é muito louco isso, né, gente? Essa questão toda que a gente acaba tendo, que a gente precisa, né? Nessa questão de salvar as mulheres, né? Da questão do corpo ser da mulher, tudo mais aí. E aí, quem é contra o aborto, geralmente fala assim, ah, eu sou a favor da vida. Mas é muito louco porque esses caras são a favor da vida. Aí você fala assim, a pena de morte, cara. Eu também sou a favor. Você fala, que você vira. É quem é esse que fala assim, quem aborta tem que morrer. Tem que morrer. Então você tem essa coisa toda. Mas tem comparação a vida de um estuprador com uma vida de uma criança que nem nasceu? Lógico que tem, é vida do mesmo jeito. É que, Não assim, importa o que aconteça, é é que vida. assim, Pior que a gente não pode pagar na moeda, né, o olho por olho, dente por dente. É nessa questão. Então tem gente que fala assim, não no caso estuprador, o que acontece ali? A gente tem uma relação e essa relação é qual? A gente precisa, né, isso aí, dessa questão toda do aborto, que é pela vida, na verdade, da mulher, e o corpo dela, escolher e por aí vai. O que acontece? Falam isso, diminuição de maioridade penal, pena de morte e tudo mais. Às vezes, dependendo do lugar onde você nasce, você está condenado. Dependendo da família em que você nasceu, você está condenado. Eu nasci em Carapicuíba, eu já estava condenada, mas eu escolhi não ser. Eu nasci no meio da periferia, minha mãe não é coisa boa, mas eu escolhi outro caminho. Mas olha só, por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui por conta de uma família minimamente estruturada. Não, Sim. não, você não conhece minha família. Literalmente. Sua família é minimamente estruturada, por isso você está aqui, senão você não estaria aqui. Não. Dependendo da família em que você nascer, você está condenado. Não é o fato de nascer na periferia que te condena. Claro que É não. o fato da família. Tem o Olha fato só, da família, as pessoas se que a gente você pegar conhece, as agora- pessoas com quem você convive. Olha Você só, cresceu. olha só, agora está nascendo uma criança. Essa criança está nascendo, vamos lá, em Carapicuíba. Certo? Essa criança, a mãe dela tem 14 anos. O pai tinha 16, mas morreu. Era aviãozinho do tráfico, faz 2 meses morreu. Essa criança é a 8ª moradora de uma casa que já tem 7 pessoas, em um cômodo só. A matriarca dessa família, o que acontece com a matriarca dessa família? Ela recebe o Bolsa Família, tem outras 6 pessoas ali. Um trabalha no braço como ajudante, ganhando R$1.048, e o outro trabalha como autônomo, fazendo o quê? Ele trabalha como autônomo só para sustentar os seus vícios e ainda tira o dinheiro da matriarca. Essa criança, provavelmente ela está condenada. Você percebe a questão? E aí o que acontece com essa criança? Ela pode romper, né, o ciclo para o qual ela está ali quase que direcionada, ela pode, mas ela é exceção, ela não é regra. Vai
passar por muitas. Você percebe a questão que a gente tem? E aí o que acontece? Essa menina de 14, provavelmente daqui a 2, 3 anos, ela vai ter mais outro filho. Essa criança... Muita falta de cuidado. Já começa aqui no SUS, tem só 8 métodos contraceptivos de graça. Então, Só essa- o SUS. Essa criança... Nenhum Olha é só. 100% eficaz, mas usados corretamente já tem uma grande eficácia. O que acontece? As famílias e as pessoas mais pobres, mesmo com informação, mesmo com uma série de coisas, tem mais filhos. O mais pobre engravida mais rápido. O mais pobre tem mais filhos. Mesmo tendo informação. Bom, antigamente, até onde se sabe, as pessoas mais pobres tinham 10, 12 filhos e Antigamente criavam não, hoje, cada um com amor. Hoje, Hoje em dia, o povo tem 14 anos, aborta 3, 4, 7 vezes e acha que não tá bom. olha só, essa questão, né, do aborto, em quais condições essa criança vai nascer? Essa criança, ela vai sofrer o que a gente chama do quê? Ela vai sofrer o que a gente chama, né, de pena de vida. Provavelmente esse menino, o que vai acontecer com ele? Ele vai estar na escola com o com o tal do passa-prato. O passa-prato, ele é mais negativo, ou seja, ele é mais agressivo do que o passa-drogas. Em um monte de escola de São Paulo, o grande problema nas feiras é que alguns alunos não comem. Você percebe? O aborto, o que acontece? Por que a gente precisa fazer isso? Para salvar mulheres. Você percebe nessa questão? Porque a mulher que tem dinheiro, ela aborta. É só isso, é para salvar vidas. As mulheres A se grande salvariam questão- muito mais se elas se cuidassem e realmente tentassem não engravidar. Então, aí eu te pergunto, Hoje em dia é muito fácil você prevenir e você não engravidar. Muito mais fácil do que antigamente. Então, é mais fácil, mas... E as pessoas abortavam menos antigamente, quando era menos fácil de prevenir. O que é antigamente para você? Antigamente, é o tempo dos meus avós. No tempo dos avós, 1920, 30, 50. Certo? A gente não tem como referência, porque lá o que acontece? Você mal tinha médico, e a grande questão é, veio, você não tinha nenhum planejamento familiar, você não tinha nenhuma relação, e era ideia, né? Onde come 5, come 10 e por aí vai. As condições eram horríveis. E mesmo assim, todo mundo comia e todo mundo vivia. Sim, mas aí a relação muda, o mundo muda, e a gente precisa mudar com isso. A grande questão é, nessa questão de regulamentar, é por quê? E o mais maluco de regulamentar isso é que onde é? No Uruguai, que a gente pode tomar como referência, que ultimamente foi regulamentado. Onde isso foi regulamentado, o número de abortos diminui. Por quê? Você tem acompanhamento psicológico. A grande questão é, o aborto é algo fácil? Não é. O que isso imprime psicologicamente na mulher é algo terrível. Mas aí a questão é, a escolha da mulher. Você é contra? Não faça. Mas você não pode proibir alguém de fazer. Percebe? A questão que é, ou seja, eu sou contra, eu quero ter 10 filhos, se veio, vai. Tudo bem, você tem, mas aí tem outra pessoa lá. Essa é a questão. Ou seja, não é? Ninguém vai falar, ó, tem filho, tem que abortar, é pobre, tem que abortar. Ou seja, é dar essa oportunidade. Por quê? Quando a gente fala, antigamente o quê? As mulheres da minha idade, eu tenho 40 anos. Hoje, estima-se o quê? Que uma em cada 4 mulheres de 40 anos fez aborto. Hoje. Percebe a questão que a gente acaba tendo com isso? Então a questão é essa. O aborto é uma realidade. Não é começar, ele é uma realidade. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Né, de diversos modos aí. É que antes a gente não tinha números, a gente não tinha dados, a gente não tinha essa relação. E por que na época dos nossos avós você via isso como algo terrível? Porque era um pecado. Porque a religião tinha um poder muito maior sobre a sociedade. Não, eu não vejo isso como um pecado, eu vejo isso Mas como um não é atentado você, à vida é a de uma questão criança social. que nem nasceu, é uma pessoa inocente que não tem culpa da mãe ter feito o que fez, ou se é que fez alguma coisa errada. Olha só, quando você fala uma criança, depende de qual período você está falando. Claro, Você tem conhecimento médico? tem. Certo? Se a criança tiver, se o feto tiver menos de 500 quilos, 500 gramas. menos de 500 quilos, se o feto tiver menos de 500 gramas, ele não é considerado gente. Na Na medicina, verdade, assim. até os 6 Que é? anos de idade ele não tem evolução cerebral. Você percebe? 500 gramas. Então você tem essa discussão na medicina, só que tem algo lá atrás que proíbe. Só que os médicos fazem. Se não tiver 500 gramas, não é gente. E é por isso que o aborto é feito nos 3 primeiros meses.
Olha essa ideia, né, que você falou, de proteger alguém. O Estatuto do Nascituro, que essa bancada evangélica tentou enfiar em 2013, quando tinha lá a ideia dos 20 centavos, o que aconteceu? Eles queriam proibir o aborto em quaisquer condições. Porque nós temos duas possibilidades do aborto acontecer. Quais são as duas possibilidades? Caso de estupro, Estupro e anencefalo. anencefalo. Ali também é uma criança. Percebe? Certo? E aí, olha só. Estupro é uma condição diferente. Estupro é uma condição que a mulher simplesmente não escolheu. Não tem como escolher. Não tem como você parar o estuprador e falar: coloca a camisinha, por favor. Impossível. Isso realmente não tem discussão. Você não queria aquela criança. Isso é uma possibilidade. Porém, É um você dos tem pontos. condições de pode queimar o remédio. Se eu não tenho condições de manter essa criança, eu dou ela para adoção. Porque as filas de pais querendo crianças são enormes. Principalmente crianças pequenas. Pra você dar a criança para adoção também é considerado como crime. Não. Não é. Se você registrar, se você não abandonar e colocar na lata do lixo, é crime. Agora, se você pegar e registrar a criança e declarar que você não pode ficar com ela, o Estado toma conta. Eu não sei como é que está a situação dos orfanatos, mas agora... Sim, essa relação... Mas assim, a grande questão, na verdade, era o quê? A grande questão é que isso não é um fato dogmático, e sim é um fato legislativo. A gente precisa transformar isso em lei. E a grande questão é, se você não quer fazer, não faça. Você não pode proibir alguém. Você falou de pena de morte. Essa é a vida, a gente não pode tirar a morte de ninguém. Nem do estuprador. Você percebe? Se a gente condenar alguém por algo que fez de errado, certo? Aí é algo terrível. Certo? O estuprador errou. Ele pode ter errado uma vez e pronto. Quem somos? Ele pode ter errado 3 vezes e pronto. Você percebe? Senão a gente vai entrar no código de Hammurabi. Opa, roubou, vamos cortar a mão. Não existe comparação entre um Percebe? criminoso e uma A pessoa que não comparação é nasceu. essa, tudo é vida. Mas o que vai acontecer? Olha só, você não quer fazer, a grande questão... Inocente, você vai tirar a vida de um inocente. Quantas pessoas foram presas inocentemente? Isso se ela for inocente, claro, isso depois de julgamento, depois de provas. Uma coisa que não acontece no Brasil, mas é uma coisa que devia acontecer. Meu irmão foi assaltado, ele estava tão nervoso que ele nem viu a cara da pessoa. Se apareceu alguém na frente com um celular preso, o cara falava, foi ele? Ah, foi. Ah, então tá, vamos matar. Ele vai fazer isso se ele for estúpido. Pelo amor de Deus, né? Eu fui assaltada 5 vezes. Eu não acho que as pessoas que me assaltaram merecem morrer. Isso não é exatamente um crime passível de morte, mas um estupro é. Mas e a vida, mulher? Ai, meu Deus do céu. Você falou que era a favor da vida? A vida de uma pessoa que já passou pela vida, sabe o que é certo e errado, sabe que não deveria ter estuprado e estuprou. É uma coisa. Agora, uma pessoa que não nasceu, é inocente e não tem culpa de nada, merece viver. E sincero, deixa viver. Deixa viver pra passar fome. Exatamente, deixa viver pra saber. Morrer de frio. Deixa Olha viver. só, É por isso que a gente na tem verdade- criança embaixo do vão no máximo passando frio, passando fome. Porque essas crianças, elas tiveram a oportunidade de nascer. Agora elas estão lá passando frio. Por causa de pais irresponsáveis e por causa de um Estado negligente. Conseguem fazer um aborto faria. A questão, olha só, na verdade assim, a questão toda ela é social. E é óbvio, né? Ou seja, a ideia de quem encontra, ela é uma ideia dogmática, religiosa, a ideia da vida. Fundamentalista, mas é algo normal, é algo comum, já que a gente vive num Estado, obviamente, cristão, católico e por aí vai. Mas a questão é regulamentar para salvar vidas. Se é contra, não faça, mas você não pode regular o corpo de alguém, certo? Eu quero andar de moto sem capacete, o Estado, certo, não me deixa. Mas se eu quiser lá e se eu cair, eu tenho essa condição. É a mesma questão. A questão não é diferente, por quê? Porque as mulheres morrem tentando fazer isso. E a ideia é salvar vidas. E quem tem dinheiro faz. E quem, certo, faz uma condição ultra tranquila, muito, muito tranquila. Se a gente pegar... Como se estivesse cagando. Certo, nem tanto assim. Mas a gente tem uma relação que é qual? Grandes hospitais de São Paulo, quem for para a área de saúde vai perceber, vai ficar sabendo disso. Grandes hospitais de São Paulo cresceram fazendo aborto. Você vai olhar na ficha do paciente, curetagem, é aborto. Um hospital grande, que entra, sei lá, mais de 1000 pessoas por dia, 2 abortos por dia não é nada.
só que são 16 mil reais, dá 500 mil reais livre de imposto, de tudo. Aí. A gente tem clínica aparentemente ginecológica. Essa clínica, vão lá 10 mulheres, toda manhã, todo sábado de manhã. Elas entram de manhã, saem na hora do almoço, tranquilamente. Isso é o quê? Isso é aborto. Certo? Pagando lá os 8 mil reais em dinheiro, não em débito, nem crédito, nem nada aí. Então a gente tem isso enquanto realidade. E a gente precisa regulamentar para salvar vidas. E essa é a questão, certo? Você é a favor? Vai lá e faça. Você tem tendência para isso? Tem gente que tem tendência para fazer e ele é regulamentado. O que acontece? Com acompanhamento psicológico, a pessoa às vezes resolve não fazer. Essa é a questão da regulamentação. Você acompanhar a pessoa. É igual, certo? A liberação da droga. Por quê? Porque droga é um problema de saúde e não de polícia. Certo? Então a gente acaba fazendo tudo isso. E aí o que acontece? As pessoas mais conservadoras, dogmáticas, elas são contra tudo isso, o que é normal, certo? E aí cada um vai escolher o seu caminho aí, ou mais conservador ou mais liberal, certo? Nessa questão. E o que a gente tem, né, diante dessa questão que a gente vai ter aí com o aborto aí, né? Além dessa coisa de salvar, né? Ou seja, o corpo é seu, porque as pessoas assim falam, tem que nascer, mas são contra, principalmente os políticos, né? Propagam isso, são contra qualquer medida afirmativa, paliativa, certo? Ou qualquer programa de governo para essa criança. Então, às vezes, já nasce condenada e ela está o quê? E ela está lá ainda, além de nascer condenada, você quer diminuir a maioridade penal. Ou seja, o Estado, o que ele faz? O Estado é inexistente, principalmente nas periferias, certo? E esse Estado totalmente inexistente, o que acaba acontecendo com ele? Você tem lá, certo? As famílias jogadas, né? Aquilo que a gente chama o tripé da pobreza. Todo lugar muito pobre tem o quê? Bares, igrejas e farmácia, né? Que é uma tendência nova aí das farmácias, né? Então você tem isso. Por quê? Porque o aparelho público não funciona, certo? Então a gente acaba tendo tudo isso. Então essa, na verdade, é a grande questão que a gente tem com isso. Ou seja, a gente precisa discutir, a gente precisa seguir isso adiante, né? Dessa questão toda. Para quê? Para que quem queira fazer, que faça. Quem não queira, que não faça. Percebe a questão? No Estatuto do Nascituro, que vai justamente nessa toada de salvar a vida de quem nem pode se proteger, o que eles queriam colocar? Certo? Proibir essas duas condições. No Estatuto do Nascituro, né, que vem a bancada evangélica com isso, o que aconteceu? Eles queriam colocar ali, proibir, ou seja, a anencéfalo tem que nascer, não pode fazer aborto. Aí disseram, Deus faz milagre, quem sabe dá um cérebro para ele depois. Isso não é possível. E a questão mais complicada disso nem era isso, né? Ali é só prolongar o sofrimento que essa criança vai morrer. O caso mais complicado era, em caso de aborto, não poderia, ou de estupro, não poderia abortar, e aí faria o quê? Teria que ter o filho, e aí a punição do estuprador seria, o nome dele teria que ir na certidão de nascimento, ele teria que ter as suas responsabilidades de pai e pagar pensão e pegar essa criança cada 20 dias. O Estatuto do Nascituro não é isso. Você percebe? Que loucura que a gente tem, óbvio, isso não passou, não ia passar, mesmo lá com o Congresso esvaziado, né, não tinha como. Então a gente tem essas inconsistências aí em tudo isso, certo? Mas é uma questão que a gente precisa ampliar, né? Precisa debater justamente nesse sentido. Por que não e por que sim? Ou por que sim? Os prós, os contras e o não também.